Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento vocês na pessoa do senador Paim, do senador Borno Garça. Bom, eu vou... como foi dito, nós vamos lançar... Esse livro está sendo lançado hoje. Eu vou falar um pouco sobre a relação da Previdência com a reforma tributária e o papel que isso pode ter. Antes, porém, eu só queria falar algumas palavras sobre a questão da Previdência. Reformas de Previdência são normais para adaptar as regras vigentes às transformações demográficas. Países desenvolvidos fazem isso com frequência, só que eles não destroem seus sistemas de proteção social, né? Aqui no Brasil, a reforma é necessária, nós precisamos saber qual reforma, tem que partir de um diagnóstico que seja correto, mas o que eu percebo é que o objetivo não é nenhuma reforma, tá? O que está por trás de tudo isso é promover uma transição brutal, estrutural, no modelo de sociedade que foi pactuado em 1988, após mais de 2 décadas de lutas pela redemocratização do Brasil e pela instituição da cidadania plena, ao menos no plano da lei, que é a primeira vez que acontece em mais de 500 anos de história. Essa aqui é a questão. Sem debate, sem discussão, de uma forma velada, implícita, não manifesta, tá certo? O que está se tratando é de mudar o pacto social selado em 1988. É só essa a questão, de forma velada, né? O objetivo que está acontecendo hoje é acabar com o pacto social de 88, tá? E esse é um processo que já vem ocorrendo já há mais de 3, 4 anos, que ganha uma força enorme agora, com um projeto hiperliberal que está sendo implantado, ou que se pretende implantar. E, para quem acompanha essa luta política, o senador Paim certamente acompanhou todos esses momentos, isso não há nenhuma novidade no que está acontecendo hoje. Sempre se tentou. As elites desse país, elas são tão arcaicas que elas sequer aceitaram alguns elementos mínimos da social-democracia. Social-democracia, para quem não sabe, é uma forma de humanização do capitalismo. A Constituição de 88 introduziu esses elementos fundamentais, e a elite brasileira jamais aceitou. Então, a contra-reforma do Estado Social, ele começa já em 88. Eu sempre cito um exemplo emblemático, que o presidente Sarney, à época, vai à cadeia de rádio e televisão e diz: senhores constituintes, se os senhores aprovarem os direitos sociais da Constituição de 88, esse país vai ser ingovernável. E depois a gente vai... A tese do país ingovernável ela vai se transmutando. O Roberto Campos, saudoso senador liberal, nos anos 90... escreveu um livro e dizia o seguinte: a Constituição de 88 é uma coleção de anedotas, ela é um convite ao ócio. Então, jamais aceitaram a Constituição de 88, essa aqui é a questão. E essa tese vai se transmutando nos últimos 30 anos. A versão mais recente é: as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. Não é isso? Sem rever o pacto, aspas, sem rever o pacto social da redemocratização, não dá para fazer ajuste fiscal. Então, a questão é a seguinte: não adianta a gente discutir tecnicamente, porque ninguém quer discutir tecnicamente nada, tá certo? Nada. O projeto é implantar um projeto liberal no Brasil, isso vem sendo tentado há mais de 30 anos, e o objetivo último, no que diz respeito à questão ao Estado Social, é acabar com o Pacto Social de 88. Então, eu estou trabalhando, tenho falado sobre isso, escrito sobre isso. Quer dizer, você está criando regras
tão duras, mas tão exigentes, né, que muitas já foram faladas aqui, que nós provavelmente caminharemos, o objetivo certamente é esse, é caminhar da Seguridade Social, que é um pacto político, para o assistencialismo. Por quê? Porque as regras para a Previdência são tão duras para a realidade do mercado do trabalho brasileiro que muito pouca gente vai conseguir ter a proteção previdenciária. Então, tende a haver uma demanda em massa pela proteção assistencial, que não exige contribuição. O governo já percebeu isso, o que ele faz? Ele constrói um muro de contenção fiscal e fala o seguinte: vocês querem vir aqui? Tá bom, só que o benefício é R$400. Mas o que eu vejo no futuro é isso, né? Talvez a gente vai ter no futuro, hoje nós temos 80% dos idosos, ao menos com a Previdência e o BPC, e certamente daqui a 30 anos é muito provável que a gente tenha 70% da população sem proteção ou no assistencialismo. Para mim, essa é a questão que a gente tem que refletir. A outra transição é passar da Seguridade Social para o seguro social, que é a capitalização. O seguro é um contrato individual. A Seguridade é um pacto social. O seguro, você sela um contrato com um fundo de pensão e você tem que pagar durante 30 anos. Se você ficar doente, você não vai pagar, você não tem direito. Se você ficar desempregado, se quebrar uma perna, né? Mas é um problema do indivíduo, né? Então, quando você pega a realidade do mercado de trabalho brasileiro e tenta implantar aqui um sistema de capitalização, eu tenho certeza que as pessoas não vão ter, no futuro, acesso à aposentadoria. Então, o que a gente tem que refletir é isso. De forma não manifesta, implícita, eles estão fazendo uma mudança estrutural no modelo social que foi fechado em 88, que, do meu ponto de vista, do plano de vista legal, é um marco do processo civilizatório brasileiro. Por quê? Porque é a primeira vez em 500 anos que o Brasil tem, ao menos no plano legal, direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Nós nunca tivemos isso, tá certo? O que nós estamos assistindo agora, infelizmente, tá certo? É uma tentativa de acabar com esse breve ciclo, né, de construção da cidadania social. Então, esse acho que é o conjunto mais amplo da ideia, mas agora eu vou mostrar as relações entre a tributação e a reforma da Previdência. Muito bem. O governo diz que vai economizar 1 trilhão, 100 bilhões, tá certo? E diz que a reforma é justa, é igual, vai tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Muito bem. Se vocês olharem esse gráfico, que é um gráfico, que é uma tabela do próprio governo, vocês vão ver que aqui está marcado errado, eu queria ter marcado em cima. Da economia de 1 trilhão e 100, 715 vem do INSS. E outros 182 vem do BPC e do PIS/PASEP. Tá certo? Portanto, eu tenho mais de 75% da economia, da suposta economia da nova Previdência, incide sobre os beneficiários do abono salarial, do INSS rural e urbano e dos beneficiários do BPC. Está claro? Esses são os privilegiados que vão pagar 75% da conta. Aqui, vocês terem uma ideia, 100%, o marrom são rendimento por faixa de salário mínimo do trabalhador rural e do urbano. O marrom é o rural e o amarelo é urbano.
100% dos trabalhadores rurais recebem o piso do salário mínimo. Mais de 54% do INSS urbano recebe o piso do salário mínimo. Se você somar quem recebe até um salário mínimo e quem recebe até 3 salários mínimos ou menos, é 86%. Né? A média de benefício do INSS urbano é em torno de R$ 1.400. Os beneficiários do BPC, quem são? São os outros que vão pagar a conta. São pessoas com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, que têm direito a esse benefício de um salário mínimo. Quem mais vai pagar essa conta? Hoje, o abono salarial é para quem tem até 2 salários mínimos. Agora, eles vão baixar, só vai ter direito quem ganha 1 salário mínimo. Com isso, segundo o DIEESE, nós estamos eliminando 21 milhões de trabalhadores. Então, são esses 3 privilegiados que vão pagar a conta, tá certo? Muito bem. Fazendo o gancho agora com a reforma tributária. Há 2 anos, há um grupo de mais de 40 especialistas sobre a coordenação da Anfip, né, e da FENAFISCO, estão trabalhando projeto de se pensar uma reforma tributária que seja progressiva e solidária. Em meados do ano passado, nós lançamos esse primeiro livro aqui, que está disponível na versão digital, que faz um diagnóstico e coloca algumas premissas dessa reforma. Eu, sinceramente, é um dos livros mais completos do ponto de vista diagnóstico. Ele tem 800 páginas, nós analisamos absolutamente todos os tributos brasileiros, todos. Qual o problema, como é que é a situação internacional, como é que é no Brasil, o que tem que mudar, etc. Esse livro está disponível, não é para ninguém ler as 800 páginas, mas se você, quem quiser ler, não há nenhum problema, mas se você tiver interesse, eu quero entender o ITR, vai lá que tem 2 artigos sobre o ITR, você vai entender. Então, esse livro foi lançado, está disponível um diagnóstico. A partir daí, esses especialistas, com a Anfip, FENAFISC e outras instituições parceiras, falaram, bom, e aí, como é que a gente faz? É possível, como é que a gente muda isso? Vamos fazer uma proposta para mudar, né? Então, lançamos esse livro, que, aliás, a gente só lançou a versão síntese, e hoje estamos lançando a versão completa, tá? Chama-se A Reforma Tributária Necessária, Ajuste Fiscal é Possível, Subsídios para o Debate Demográfico sobre o Novo Desenho da Tributação Brasileira. Então, vocês estão recebendo hoje em primeira mão, e isso está disponível nos links gratuitamente. Então, aqui, só alguns dados. Quando vocês olham esses dados aqui, eu não tenho aquele negocinho daquela luz vermelha, mas eu vou falar, vocês vão observar aí. A questão é a seguinte, o Brasil, a carga tributária brasileira está abaixo, aqui nós estamos comparando o Brasil com os países da OCDE. A carga tributária brasileira está um pouquinho abaixo da média. O problema não é esse. Qual que é o problema? O problema é que nós somos campeões do mundo em tributação sobre o consumo. E somos últimos colocados no mundo. Imposto sobre o consumo, nós estamos na série A. Em tributação sobre a renda e patrimônio, nós estamos na série B. Tá certo? Então, enquanto a média da OCDE, por exemplo, as últimas colunas, em termos de consumo, é 32% do PIB, o Brasil é metade, é 50%. E a mesma coisa no que diz respeito à tributação sobre a renda e o patrimônio. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo. Outro ponto que mostra essa regressividade é a alíquota máxima do imposto de renda, pessoa física. Então, enquanto alguns países essa alíquota chega a mais de 50%, na média da OCDE, aqui não tem a média da OCDE,
mas vocês veem que a maior parte dos países é entre 40% e 50%, a nossa alíquota máxima é 27,5%. Um outro dado estarrecedor do nosso sistema tributário é que quem ganha mais que 240 salários mínimos por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Isso vocês podem perceber por esse gráfico aqui. A linha azul mais clarinha, quanto mais à esquerda, vai aumentando a faixa de renda, vocês estão vendo? Azul clarinha mais alta ali, a clarinha é quem ganha de meio a um salário mínimo. Aquela clarinha altinha, está vendo? Esse daí tem um pouquinho... Não, eu estou fazendo alguma confusão aqui. É o contrário. Rapaz, deu um branco aqui. O azul escuro é o seguinte, quanto mais cresce a renda, o azulzinho clarinho, você tem um número menor de pessoas. Agora entendi. O azul é o número o azul clarinho é o número de quanto mais aumenta a renda, por exemplo, o sujeito na última coluna, que ganha 320, a última coluna direita, que ganha 320, é pouca gente que está ali, aquele azul clarinho, ele tem 70% da renda. Conforme aumenta a renda isenta, né? A faixa de renda é o clarinho e a isenção é o escuro. Então, esse estudo mostrou o seguinte, olha, nós temos, dentre as premissas, tem que avançar no sentido de promover a progressividade do sistema pela ampliação da renda e do patrimônio. Então, nós analisamos, fizemos diagnóstico e proposta para a tributação da renda da pessoa física, pessoa jurídica, a questão da tributação internacional para combater paraísos fiscais, transações financeiras e tributação sobre o patrimônio. E, no patrimônio, nós analisamos todos esses impostos, o ITR, IPTU, IPVA, ITBI, Imposto sobre Herança, Imposto sobre Grandes Fortunas. Tem um diagnóstico e uma estimativa de quanto cada um desses tributos pode arrecadar. E também nós fizemos uma análise, bom, se eu posso subir a tributação sobre a renda patrimônio, para manter a carga tributária inalterada, eu também tenho que reduzir a tributação sobre o consumo e sobre a folha, né? Depois desse exercício todo, o resultado, que é o que está nesse livro aqui, nós fizemos um exercício de redistribuição, vamos aumentar a tributação da renda e patrimônio, vamos reduzir a tributação, né, mantendo o Estado Social de 88. Então, o resultado, o que nós fizemos? É possível aumentar as receitas da tributação sobre a renda e patrimônio, reduzir a tributação sobre bens e serviços e sobre folha de pagamentos, preservar o Estado Social, reforçar o federalismo e aproximar a tributação do Brasil da média da OCDE. É possível fazer tudo isso? Essas foram as questões que nós nos fizemos. E a síntese do trabalho é sim. O estudo demonstra que é tecnicamente factível que o Brasil tenha um sistema tributário mais justo e alinhado com a experiência dos países mais igualitários, preservando o equilíbrio federativo e o financiamento do Estado de Bem-Estar Social de 88. Né? Esse é o resultado. E aqui vocês têm uma visão sintética. É possível quase duplicar o atual patamar de receitas da tributação da renda, patrimônio e transações financeiras de 472 bilhões para 830 bilhões. É possível conseguir um aumento de arrecadação de 350 bilhões. Claro, se você não quer aumentar a carga tributária, você também pode reduzir
tá certo? A tributação sobre o consumo e sobre a folha, mais ou menos nesse patamar. Não é? Então, esse é o dado que o estudo que a gente fez. Esses dados estão demonstrados aí. Quer dizer, na renda, a gente pode aumentar 253 bilhões na renda, no patrimônio 73, transações financeiras 30, dá um incremento de 357. E, se você quiser manter a carga tributária, é possível reduzir na mesma margem. Aqui tem a tabela sobre a estimativa de arrecadação sobre o patrimônio. Só quero lembrar aqui para vocês, o ITR arrecada 1 bilhão e 700. Né? Aqui nós estamos fazendo uma estimativa super conservadora. Né? O ITR representa 0,1% da arrecadação federal. Um país que tem mais de 50% das suas exportações no agronegócio e cerca de 25% do PIB no agronegócio, que, por sinal, é isento da tributação. Tá, já estou com o tempo esgotado, então vamos avançar. Bom, esse é um gráfico interessante. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse estudo mostra o seguinte, o potencial de incremento da receita sobre renda, patrimônio e transações financeiras é mais que o triplo da economia esperada da nova Previdência. Apenas a tabela desses 357 bilhões, cerca de 160 bilhões viriam de uma nova tabela progressiva do imposto de renda. Só essa nova tabela progressiva do imposto de renda tem um potencial de arrecadação de 160 bilhões, aproximadamente. Tá certo? Isso é 1,5 vezes mais do que a nova Previdência pretende arrecadar. E, nessa nova tabela progressiva, nós isentamos quem ganha até 4 salários mínimos, são 38% dos contribuintes. Não é? Nós desoneraríamos de 27% para alíquotas menores, quem ganha mais de 4 até 15, manteríamos o 27% para quem ganha de 15 a 40, e haveria uma taxação maior apenas em quem ganha mais de 40 a 60 salários mínimos e quem ganha mais de 60 a mais de 360 salários mínimos. Isso significa que quem seria mais taxado são cerca de 750 mil contribuintes num universo de quase 30 milhões. Não é? São 2% dos contribuintes, o que representa 1,5 vezes mais a arrecadação da nova Previdência, tá certo? Que, como eu mostrei para vocês, vai penalizar 35 milhões de pessoas que ganham o piso do salário mínimo. Aqui eu vou passar, o tempo já se esgotou. A gente mostra mudanças também. Quero só destacar esse outro ponto. Um outro ponto importantíssimo, já para fechar a minha participação. Esse estudo também trabalha com 2 questões fundamentais. A sonegação de impostos, tá certo? Então, tem todo um estudo para fortalecer a administração tributária com o objetivo de combater a sonegação. E outra questão fundamental é a revisão das isenções fiscais, né, que são dadas não só pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais e municipais. Então, só em 2017, as isenções fiscais concedidas apenas pelo governo federal, atingiram 406 bilhões de reais, mais de 4 anos de economia que o governo espera da nova Previdência. A sonegação de impostos no Brasil era estimada em cerca de 500 bilhões, mais de 5 anos de economia esperada com a nova Previdência. E sendo que, no Brasil, isso tudo o estudo mostra e propõe medidas para combater, quer dizer, o sonegador não só não é crime, né, não é crime fiscal, como ele é premiado por inúmeros refinanciamentos.
Se você somar sonegação de impostos mais isenções fiscais só do governo federal, isso dá cerca de 12,8% do PIB. Isso é maior do que o gasto com a Seguridade Social, que é de 11,3% do PIB, que se pretende destruir agora. Está claro? Então, concluindo, com esse estudo, nós queremos abrir essa frente de debate. Não é? Quero dizer, para terminar mesmo, deputado, que há todo um terrorismo, na ausência de diagnóstico, na ausência de argumento, o governo lança a mão do terrorismo, do terror. Terror econômico, terror financeiro e terror demográfico. Eu quero dizer que todas essas questões não passam de pós-verdades, né, que são passíveis de serem feito contraponto em relação a todas elas. Um do terrorismo é que, sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Tá certo? Isso é inaceitável, né? A gente vê isso todos os dias, por autoridades dizendo isso. O que nós estamos querendo dizer aqui é que existem alternativas, né? Não podemos entrar nessa ideia que não há alternativas. Ela passa pelo crescimento da economia, sem dúvida, mas também passa pela desmontagem do maior programa de transferência de renda para ricos que existe no mundo, tá certo? Que tem a ver com as inconsistências do nosso modelo macroeconômico, que todo ano transfere mais de 400, 500 bilhões para os rentistas, tem a ver com a sonegação, que é premiada, tem a ver com as isenções fiscais, são mais de 400 bilhões, tá certo? E tem a ver com um sistema tributário absolutamente regressivo, que não taxa as pessoas que têm mais renda, como esse estudo procura mostrar e apresentar alternativas. Muito obrigado.